Falar sobre filmes. Quando eu vi esse filme, eu ainda estava na faculdade. Eu assisti lá em Brasília com uma amiga e eu achei uma delícia o filme, assim, é lógico, é daqueles filmes que assim, quando a gente vê, né, normalmente romance, quando começa a dar tudo certo, a gente sabe que não vai terminar dando tudo tão certo assim. O nome do filme é Pequeno Dicionário Amoroso, da Sandra Werneck. Tem uma participaçãozinha do Zé Wilker e tem participações bem interessantes da Glória Pires e do Tony Ramos, mas o casal central é vivido pelo Daniel Dantas e pela Andréa Beltrão. Tem também participação da Mônica Torres. E é muito legal, é muito gostoso o filme, né? Porque ele começa, na verdade, assim. Ele começa com uma separação, né? O Daniel Dantas ele está separando da esposa, que é a Glória Pires, e aí ele vai para um velório, ele vai para um funeral, na verdade. E aí lá ele conhece a Andréa Beltrão, que era arquiteta e estava fazendo umas fotos para ver um projeto e tal, não sei o que. Eles começam trocam telefone e tudo. Gente, é da época do... Não sei se vocês vão lembrar, mas assim, é da época do PT 950, tá? Já tinha celular, mas era o celular tijolão, puxava anteninha para falar e tudo mais. E aí, assim, é muito interessante porque, assim, no começo, que eles vão se conhecendo e eles vão se encantando um pelo outro, o que é muito comum nos relacionamentos? A gente despreza as diferenças, porque a gente está apaixonado, a gente está encantado. Inclusive, tem um livro muito legal do Alain de Botton, que ele fala que, assim, quando a gente vai escolher, por exemplo, se casar, morar com uma pessoa, mesmo a gente estando apaixonado, a gente deveria discutir o cotidiano, como é que são as coisas, o que acontece, porque com o tempo, tudo que é interessante, que é legal, que é engraçado, pode se tornar pesado e enfadonho, né? E à medida que eles vão se conhecendo, tem aquela hora que eles decidem morar juntos e tem a cena clássica, né, da pintura na parede, em que eles estão pintando e um pinta o outro, e tudo é alegre, tudo é gostoso, né? Eu fiquei pensando assim, depois de um tempo de relacionamento, se ele fosse brincar de jogar a tinta nela, isso ia ser desrespeito, porque ela estava fazendo o trabalho, porque isso. E se ela fizesse a mesma coisa com ele, ela não levava nada a sério, a tinta era a cara. Mas no começo, tudo isso é gostoso, é legal. E tem uma passagem que ela fala, né? Eles trabalham com pequenos verbetezinhos, aí eles falam o que é o amor, o que é a alegria, o que é isso, o que é aquilo. E aí eles falam assim, ela fala assim, que a gente depende muitas vezes de estreias. E isso, ao mesmo tempo que é muito verdadeiro, é também muito perigoso, né? Porque, assim, nessa coisa das estreias, é aquela sensação de que a gente precisa viver emoções novas, né? O tempo todo. E aí, assim, o primeiro beijo, a primeira saída, né? O primeiro encontro, são muito legais, são muito interessantes, né? E à medida que a gente vai sendo dominado pela rotina, pelo cotidiano, pelas contas, pelas questões do dia a dia, muitas vezes, assim, a gente vai precisando de estreias cada vez mais intensas e mais interessantes para a gente sentir que aquilo ali faz parte de algo que ainda está vivo, né? E a gente vai deixando a rotina, a monotonia, o nosso desinvestimento tomar conta dos nossos relacionamentos, até que muitas vezes isso leva a uma separação, porque as pessoas que viviam muito felizes juntas já não suportam estar no mesmo lugar. E aí tem uma hora que ele fala assim, e aí é engraçado, porque quando vem a desilusão, também vem o egoísmo e você para de se interessar pelas coisas do outro. A fala do outro fica enfadonha, ele está falando, ele está te incomodando, ele está invadindo o seu espaço. E como que a gente não aprende, por exemplo, a lidar com essas questões? Como que a gente não aprende a conversar sobre essas questões? Na verdade, a gente passa do estado do apaixonamento, em que tudo é lindo e tudo a gente bate palma, para aquele estado de que assim, você não está vendo o que eu estou lendo e você quer conversar comigo. Uma das coisas que incomodava profundamente o personagem do Daniel Dantas é que assim, por que você tem que me contar o seu dia inteiro? Faz um resumo, fala um pedaço do dia, mas não, tem que conversar o tempo todo. Eu quero ler, eu quero fazer outras coisas, eu não quero estar o tempo todo em contato. E aí tem uma coisa que eu acho legal também, é que assim, né, às vezes, aí tem uma passagem que a Mônica Torres, ela fala assim, pois é, talvez o problema dos relacionamentos sejam as casas muito pequenas, porque em espaços maiores a gente não está o tempo todo se esbarrando no outro. E às vezes a gente confunde, a gente acha que porque o casal está junto, ele tem que virar nós e o nós tem que tomar conta o tempo inteiro da vida desses indivíduos que se conheceram enquanto indivíduos, se encantaram enquanto indivíduos, mas de repente tem que comer na mesma hora, tem que acordar na mesma hora, tem que sentir vontade de ver o mesmo filme naquele momento, porque não pode cada um ver um programa diferente, porque fica aquilo ali o tempo todo agregado, né? Então, assim, é a história de como eles se encontram, de como eles se apaixonam.
e de como eles vão se desencontrando, né, ao ponto de que, se de repente eles tivessem tentado investir mais no relacionamento, mas quando eles vêm, eles não estão mais suportando a presença um do outro, né? E aí vem a separação. E aí é interessante que ela fala, e como decidir por se separar quando a gente entende que não faz mais sentido a permanência naquele relacionamento, é difícil e é doloroso mesmo quando você não está gostando mais da pessoa que você é, vivendo com aquela outra pessoa, né? Quando você não se reconhece mais nas suas atitudes, quando você não suporta mais as mínimas coisas do outro. Mas é muito interessante porque o filme fala assim, e aí no começo vem o alívio, só que aí depois vem a saudade, vem a tristeza, vem aquela sensação de fracasso, e aí é interessante como você começa a sentir falta até das coisas que você costumava reclamar. E aí isso não é necessariamente a saudade do outro, mas muitas vezes é a falta que a gente tem do familiar. A gente acostuma com aquilo que é familiar, a gente acostuma com aquilo que é do dia a dia, né? E aí a gente fica nessa sensação do vazio, que é estar de novo comigo mesmo e inclusive ser responsável por aquilo que não está legal. Porque enquanto eu estou num relacionamento que é ruim, enquanto eu estou com uma pessoa que é egoísta, enquanto eu estou com uma pessoa que não permite com que eu seja eu mesma, e a gente pode colocar aspas em todas essas coisas que eu disse, eu responsabilizo o outro por aquilo que eu não estou fazendo. A partir do momento em que esse outro não existe mais na minha vida, aí a responsabilidade pela minha felicidade, ela de novo volta a ser minha, né? E aí eu tenho que passar pelo desconforto de estar sozinho, para que eu possa novamente estar com uma outra pessoa e talvez eu possa ter a chance de ter aprendido a fazer as coisas de um modo diferente. A estar apaixonado, mas a também conversar, combinar algumas coisas, perguntar algumas coisas, fazer alguns acordos. Acordos no começo do relacionamento e acordos antes que o relacionamento ele se dê por perdido, porque assim, se separar é uma das coisas mais difíceis que as pessoas podem fazer. É difícil, é doloroso, é complicado, né? Muitas vezes é o único caminho a ser tomado, mas muitas vezes se a gente consegue fazer recontratos ao longo do relacionamento, olha, isso aqui funcionou até agora, mas não está mais funcionando. Eu mudei, eu gosto de outras coisas. Não adianta você dizer que eu não era assim, porque agora eu sou. E se a gente puder fazer recontratos, eu acredito que a gente possa, sim, ter uma convivência melhor, mais interessante, mais respeitosa, né? E, inclusive, sempre privilegiando a privacidade, o direito à privacidade de cada um. Lembrando que privacidade, gente, não é no sentido do egoísmo, de não falar com o outro, de não estar em contato com o outro, mas de eu ter o meu momento, de eu ter o meu lugar, de eu ter o direito à fala, de eu ter o direito ao silêncio. Então, assim, a minha dica de hoje é o Pequeno Dicionário Amoroso.